e hoje é dia da gente comentar quais foram as leituras que eu fiz recentemente. Recentemente porque eu não consigo, como vocês bem me conhecem, se você não me conhece eu falo aqui pra você, mas eu não consigo fazer aqueles vídeos por mês, o que eu li por mês, senão vai ser o quê? 2 títulos só? Então eu prefiro acumular pelo menos durante 3 meses o que eu li pra poder mostrar pra vocês. Então, geralmente eu faço os vídeos aqui como leituras recentes, o que eu li recentemente e assim por diante. Então vou mostrar tudo que eu li muita coisa boa, seja romance, contos e muitos deles com o meu clube de leitura, tá? E depois no final vou mostrar um livro que eu estou finalizando. Aliás, eu estou finalizando, estou lendo uma porção de outros que vão ainda aparecer aqui no canal. Mais um que eu estou finalizando, que é super importante, e também lendo agora um devido ao meu clube de leitura. Enfim, a gente deixa as informações pro final, mas vamos ao que interessa, porque tem muita coisa boa pra contar. Eu vou começar falando de um, que é um autor que ele me deu a oportunidade de conhecê-lo e eu fiquei muito feliz quanto a isso. É o autor chamado Kalak Lobo, em seu livro Gárgulas. Primeiro a gente vai falar sobre a edição, tá? Eu já sou fã disso aqui, ó. Eu gosto disso. Mole, e que eu posso fazer exatamente isso. Ai, mas isso aí é horrível, não faça isso, você está danificando o livro. Cara, você poder ter essa flexibilidade para ler é a melhor coisa que tem, tá? Então me desculpe, já deixo aí um alerta para quem é sensível. Mas, enfim, o livro perfeito, você pode amassar, mas o livro tá intacto. E a folha é amarelada. Mas enfim, do que se trata esse livro? Porque eu gostei desse livro, né? A gente também tem que falar sobre isso. Vai contar a história de um personagem chamado Álvaro, que ele é corretor de imóveis, tá? E é um cara que vive uma vida maquinalmente, ou seja, a vida automática. Ele não tá ali, mas o seu corpo tá ali. E tá fazendo tudo como tem que ser feito todos os dias, né? A rotina, a terrível rotina de nos manter ali em pé, fazendo as coisas, mas nosso espírito, nossa alma mesmo está em outro lugar, está vivendo as ilusões, está vivendo vidas que gostaria de estar vivendo, né? Que não é aquela. O que acontece muito humano, muito natural. Então a gente tem já essa primeira identificação que eu acho que qualquer pessoa que for ler vai se identificar com esse personagem a partir desse momento. Acontece que o que mais me pega também nessa literatura do autor, do Kalak, é que o personagem em si, ele tá vivendo essa vida, mas ele também pensa muito em ter a coragem, se esforça em ter uma coragem, tomar atitudes que podem ser drásticas para os outros, mas quem sabe libertadora para ele. Ele é casado há 12 anos com a Joana, né, sua esposa, e ele tem uma filha com ela. E o casamento em si, ele também é rotineiro. O seu casamento também é maquinal, né? Faz tudo ali conforme a ordem e o roteiro da vida, né? Naturalmente. Daí um belo dia, ele pede o divórcio completamente do nada. A gente tá falando do nada aqui porque foi muito rápido, foi tudo muito rápido e natural, como se não tivesse um drama, como se não tivesse briga, como se não tivesse nada ali acontecendo. A gente tá falando de um casamento de 12 anos, né? É um casal ali que se envolve, que tem toda uma intimidade, tem um filho, né, juntos, e acabou assim, no estalar de dedos mesmo. Mas ele pede o divórcio e acha que aquilo vai ser bom para ambos. Então a gente já percebe que tem alguma coisa ali. Não é que foi algo do nada, mas já é apresentado desta forma pra gente. E ele começa ali também com seus pensamentos, achar que a Joana, sua esposa, ela também não toma muita atitude. Ela simplesmente tá bom. Ela fica com raiva, mostra a sua raiva, mas ela não fala mais nada. Tanto que ela acha que ele tem outra, por isso que foi um pedido repentino. Mas na cabeça do Álvaro, desse personagem, já está acontecendo muita coisa que ele não teve coragem de falar. Já acontecem muitas coisas que ele nunca expôs, nem mesmo para sua própria esposa, sabe? E o que é interessante é que tudo que você faz na sua vida, assim, as atitudes que você toma na sua vida, você tem que ter muito cuidado, ainda mais se você realmente é casado, se você tem um filho. Qual é a sua responsabilidade, o tamanho da sua responsabilidade e o laço que você tem, que você carrega com o mundo, né? Porque a gente não é totalmente 100% livre, né? Então, assim, você aspirar, desejar por essa liberdade intensa, como o Álvaro tá,
desejando aqui, né? É complicado porque você tá tomando uma atitude que pode até ser boa, vou colocar entre aspas aí boa, porque muitas vezes ele se pergunta se ele fez a coisa certa, mas você também tá danificando, tá modificando a rotina e a vida de outras pessoas, como a sua própria esposa e filha, principalmente, né? Porque você tá ali cortando um certo laço, quebrando um certo elo que você tem com a sua família. Então você vai modificar também essa relação e dar uma consequência também ruim pros outros. Então tudo que você tem que fazer, você tem que pensar antes de fazer. Aí que tá a questão. Isso me fez pensar muito, cara. E não tô falando só de relacionamento, gente, ou se você tem filho ou não, mas tudo. Até no âmbito do trabalho. Se você tem alguma responsabilidade com outras pessoas também, né? Seja também um professor, quem sabe. Se você vai tomar uma atitude, você tem que ver o peso da responsabilidade primeiro, né? E como essa consequência ela vai atingir essas pessoas, de que forma ela vai atingir. Então tudo isso, você vê como é que é complexo no universo, né, no mundo. A gente tá falando de uma única pessoa aqui, né, e uma pessoa que ainda não teve essa coragem de tomar essas atitudes. Um cara que tá ali só vivendo primeiramente na sua parte interna, né, na sua mente sobre essas questões, e ainda não teve coragem de expor. E quando ele faz isso, ele começa a sentir também essas consequências. Será que eu fiz merda? Basicamente isso, será que eu fiz merda? Mas o que é legal também, logo que ele sai de casa, né, meio que se perguntando por que ela não tomou mais atitude, né, por que ela simplesmente agiu naturalmente, cada um é de um jeito, mas aí ele liga para um amigo dele de trabalho, que é uma pessoa super de boa, né, de bem com a vida, e ele acha que é a única pessoa que talvez possa confortá-lo nesse momento, mas ele só queria uma pessoa que pudesse escutá-lo. Só que o que é interessante? Essa pessoa que vai falar com ele no telefone se pergunta, né, por que você fez isso? É a primeira coisa que a gente vai perguntar. Você tá num casamento de 12 anos, o que será que aconteceu? Vocês brigaram? Houve traição? O que aconteceu para esse tanto tempo, né, de relacionamento já acabar assim, da noite pro dia? Nunca é da noite pro dia, né? Mas ainda assim, houve essa conversa e é interessante o que ele fala. Não, a gente não brigou, não teve nada demais, eu só queria o divórcio. Só que esse jeito que ele se comporta parece um descaso, né? Parece que tem coisa a mais que está sendo escondida. E a gente vê que o narrador também, que aqui é um narrador em terceira pessoa, que tem acesso aos pensamentos do Álvaro, né? E o narrador fala muito que o Álvaro tem essa necessidade de fugir da vida, o que ainda assim é um perigo, né, gente? Fugir da vida. Todo mundo tem, talvez, uma vontade de sumir, mas aquele sumir para tentar se desafogar das coisas maquinalmente, né? Falando. Mas ainda assim, esse fugir da vida traz um perigo também para pessoas como o próprio Álvaro, que tem esse certo laço, que tem essa certa responsabilidade com o mundo e com outras pessoas, né? Infelizmente, é assim que funciona. A gente vive num mundo em sociedade, uma civilização em que você tem responsabilidade sim como uma pessoa adulta, mas que é impossível, porque assim, a nossa mente e o mundo real, eles não andam em conjunto ali, né? Uma coisa que é um contra o outro, o que você pensa e como você age, o que você vive internamente e o que você vive na sua realidade, são coisas muito diferentes. E aí quando você tem esse desejo de colocar em prática aquilo que você pensou pra fora, vai gerar um grande abalo, né? Não só para você, mas para os outros. Bom, eu espero muito que vocês leiam esse livro, eu super indico. Eu fiquei apaixonada com a escrita, voei mesmo na escrita do autor. Tá aí na descrição o link para você adquirir, todos os lugares para você adquirir esse livro, e está no Kindle Unlimited da Amazon, tá? Então isso já é um ponto grande, positivo, para você já conhecer essa obra do Calaque Lobo. E eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade por ter lido esse livro que ele me enviou. Muito bom. Pra quem gosta de uma questão mais existencial, pra quem gosta de personagens confusos e personagens que viajam assim numa certa trajetória ali de sua vida e tomam atitudes que você mesmo não entende, como a própria Clarice, né, também já fez, eu super indico então Gárgulas do Calaque Lobo. Vale muito a pena. Daí agora vai começar as leituras que tem a ver com o meu clube de leitura, né? Então, não são tantas leituras que eu fiz fora do clube. Ultimamente tem sido assim, gente. Um deles
é do Tolstói, nessa edição que eu acho que eu já mostrei aqui no canal, edição da Carambaia, que vem com 3 histórias do Tolstói com a Sofia Tolstói, a sua esposa. E isso aqui foi uma releitura que eu fiz de Sonata Kreutzer com o Clube de Leitura dos Assinantes Supremos, tá? Então, recentemente a gente leu, recentemente ali vou colocar finalzinho de maio, acredito eu, foi final de maio por aí, a gente fez a leitura, e aqui você encontra mais 2 textos da esposa do Tolstói, tá? E um texto é em resposta à Sonata Kreutzer, De Quem é a Culpa, que é maravilhoso também. Mas, já como um contexto aqui para vocês entenderem, o relacionamento do Tolstói e da Tolstóia, da Sofia, já era meio conturbado. Então, nessas 2 histórias, você vai ver ali reflexo da vida dos dois, tá? Então, você vai ver em Sonata Kreutzer que a própria Sofia fala que quando leu, ela sentiu como se fosse a história deles. E você vai ver que a Sofia colocou em resposta aqui a sonata também como uma ideia do que passou no relacionamento deles. Essa moça muito nova, que se apaixona e se encanta por esse rapaz, seja um príncipe, seja um conde, né, que o Tolstói era um conde, e aí começa a ter uma noção diferente após o casamento. Isso Tolstói já fez até mesmo em Felicidade Conjugal, né? Ele também já fez isso com esse casamento de um homem muito mais velho com uma moça muito jovem e mostrando ali o contraste dessas duas personalidades, né? Mas aqui em Sonata Kreutzer a gente vai ver a história. É uma novela, tá? Então esse livro aqui mais grosso tem 3 histórias. Então é uma novelinha que foi escrita ali em 1890, né, finalzinho ali do século XIX, mas ele escreve então, Tolstói vai contar a história desse rapaz que está no trem e ele se depara com outro homem que vai contar a história, sua trágica história conjugal, que sim, acabou levando à morte de sua esposa. Ele matou a sua própria esposa devido a esses seus delírios, né? Nada concretizado, assim, nada que a gente possa realmente ter provas de que houve ali um adultério, né, de sua esposa com um violinista. Mas ainda assim, olhando no ponto de vista dele, ele mesmo acaba reconhecendo certas atitudes, mas o que é mais interessante, além desse plot da morte em si, né, isso não é um spoiler, tá, gente? Porque ele conta desde o início que matou a esposa. Então, ao longo da história, você vai descobrir como que foi feito isso, o desenrolar. Mas o que é mais interessante é como era visto já o casamento e as discussões nesse final do século XIX sobre a mulher e o homem no casamento. Né? Então muitas ideias já estavam sendo modificadas aí, né? Sobre o casamento por amor, o casamento como um mercado, né? Como uma necessidade só por questão de linhagem, dinheiro, né? Mas também a questão do amor. E onde está o amor, né? Não tem um casamento por amor? Então também tem essas questões, tá? E a gente tem então ele contando esse personagem de quando ele conheceu essa moça, de como era a vida dele também antes do casamento, né? Quando ele era jovem, de muitas coisas que ele gostaria de fazer, mas ele acabou deixando de lado. Coisa muito natural de quem já leu literatura do século XIX, né? A gente vê muito isso. Mas o principal da história em si é quando vai ter a chegada desse violinista e o próprio personagem, né, o que tá contando a história, que é o tal assassino da sua esposa, ele vai começar a ter ali seus certos medos e inseguranças em relação a esses dois, essa aproximação desses dois. O que é interessante é que a gente consegue fazer até um paralelo, né, fazer uma comparação com o próprio Dom Casmurro, do Machado de Assis, que tem uma diferença acho que de 10 anos de lançamento, se não me engano, de um dos dois. Então é interessante fazer esse paralelo porque a gente também tem uma história que até hoje ninguém sabe se foi traído ou não, né, o Bentinho, mas vendo a perspectiva do Bentinho, sempre ele com medo e inseguro se Capitu traiu ou não, né? Então é legal você ver isso. E não houve uma prova exata ali que você consegue ver que não, ela traiu mesmo, não, ela não traiu. Mas a ideia em si é que a sonata, né, Sonata Kreutzer do Beethoven, é muito interessante porque é uma agressividade essa própria sonata, né, que acaba mexendo e manipulando até mesmo a alma e a pessoa, né, de você querer fazer algo que é mais forte do que você, sabe? Como se ela estivesse ali te puxando a fazer alguma coisa, sabe? E aí a gente vê o desenvolvimento dele, desse personagem, ficando cada vez mais agressivo, justamente pela sua grande dúvida, as ilusões e imagens que ele cria na cabeça de que está acontecendo mesmo um adultério, né? Então a gente só tem realmente a visão dele. Já na história da Sofia,
da sua esposa falando de quem é a culpa, a gente já vê uma família e uma mocinha que adora literatura, adora filosofia, que lê de tudo, a descobrir mais, ter outros olhares sobre a vida. Ela vai conversar muito com essa grande visita, né, do príncipe. A mãe dessa moça cuidava do príncipe quando ele era bebê, né, quando ele era muito pequeno, e ele acaba mantendo um certo laço com ela e visita sempre as suas filhas. E uma dessas filhas é por quem ele vai se apaixonar. Então é também aí uma comparação que você faz com a Sofia e o Tolstói, o príncipe e essa mocinha. Mas muita coisa vai mudar ao longo desse casamento. Ela vai ver que não era isso que ela queria. O próximo, e esse aqui é bem mais recente mesmo, é Mário Mágico, de Thomas Mann. Outra novela aí. Essa foi a segunda novela que a gente leu com os Supremos também do Clube de Leitura, tá? Essa é uma assinatura que você tem bem mais benefícios além das outras assinaturas, e um desses grandes benefícios é a LC Suprema, além da LC que você já tem com o Clube de Leitura. A gente faz leituras por mês de novelas e tem mais coisa aí pela frente que eu vou contar no final desse vídeo, tá? Então fica até o final pra descobrir. Mas então a gente tem mais uma novelinha aí de 1930 do Thomas Mann, grande autor alemão, que a gente conhece aí de A Montanha Mágica, Os Buddenbrook, que aliás os Buddenbrook eu estou lendo com uma leitora suprema também. Mas aqui a gente tem essa novelinha que vai contar a história dessa família que vai viajar para a Itália e começa a ver já de início um comportamento dos próprios italianos bem diferentes a costumes, né? E também eles vão se deparar com um mágico chamado Tipola, que esse mágico, na sua grande apresentação, vai ser aí uma representação de um ditador, como a gente bem conhece, um Hitler da vida ou um Mussolini. E aqui a gente tem já os indícios do fascismo iniciando na Itália. E é uma história que é contada pelo narrador, que é o pai, né, que viaja com a esposa e os filhos. Então ele vai contar depois de tudo que aconteceu com esse mágico, que levou a um fim trágico também após a apresentação. Porém, a gente tem também o Thomas Mann, que passou por isso. Então ele usa a história dele real e coloca aqui na novela. Tem diferenças? Tem diferenças. Não teve um fim trágico como teve nessa história. Então foi acrescentado isso. O Thomas Mann, ele viajou para Toscana com a família e lá ele acabou se deparando em 1926, aliás, foi a data que começou a aparecer os comportamentos mais do fascismo de Mussolini, e ele viu um certo comportamento muito estranho, né? Porque tem um episódio que acontece aqui, realmente aconteceu com Thomas Mann, que a sua filha, na hora que eles estão na praia ali, né, em férias, a sua filha, bem pequena, bem criança, ela tira o seu maiô para limpar. Então ela tira o maiô, fica completamente nua para limpar, mas é o corpo de uma criança, né? Nada demais. Só que isso já retratou algo muito escandaloso para quem ali, os italianos principalmente, que estavam na praia olhando, né? E aí já começaram a repreender. E fora que no hotel que eles estavam, né, até mesmo a família Thomas Mann e os personagens aqui também começaram a reclamar deles, o que fez com que eles saíssem do hotel e fossem para uma outra pensão, né? Então já vê uma certa implicância justamente deles com essa família, né, e com a família também do Thomas Mann, que é essa implicância também com os imigrantes. Mas beleza, chega na parte da tarde, eles vão para esse espetáculo que demorou muito para começar. O próprio Tipola, né, que é esse mágico ilusionista, ele fez de propósito, ele estava ali e quis demorar mesmo. A apresentação toda é através da hipnose. É isso que vai falar aqui nessa obra. A hipnose usada como uma metáfora da manipulação, as pessoas estarem presas às ideias e ao comando de um ditador. Então, tudo que ele manda você fazer, você vai acatar. E muitos vão acatar por medo também. Então, por isso que é uma hipnose em si, né? Não é só uma manipulação por si só que você consegue convencer a pessoa, mas é uma hipnose que você faz sem querer fazer, né? Então, tem muitos ali que estavam lutando contra a hipnose para não ter que fazer aquilo que o ilusionista mandava a pessoa fazer.
mas eles tentavam muito lutar contra aquilo, mas não conseguiam. Então já não é nem um convencimento, né? Faziam mesmo por medo, talvez, né? E a família em si ficou até tarde da noite, muitos deles, porque gerou uma curiosidade. O que mais esse ilusionista tem para nos mostrar? O que mais ele pode nos apresentar? Então gerou essa curiosidade. O próprio narrador, ele já cansado, seus filhos já dormindo, não queriam deixar. Alguma coisa os prendia ali. Eles não queriam deixar aquele local. E ficava pensando, será que eu estou hipnotizado também, né? Eu estou preso aqui por uma hipnose? Ou será um sedentarismo? Ou uma preguiça só, né? Mas era a própria hipnose. E tem um fim trágico, gente, que não aconteceu, no caso, na vida real da viagem do Thomas Mann, mas que foi a sua filha Erika, sua filha mais velha, que acabou dando ali uma diquinha de como poderia ser esse final. Sem querer, ela acabou dando essa dica, ele colocou o final trágico, tá? Que não vem ao caso, não vou falar, mas vocês sabem que quando começa assim uma trama assim, nunca vai ter um final bom, né? Mas eu super recomendo. Nossa live de discussão sobre essa obra foi incrível, muito boa. Tem resenha lá também no Instagram. E se você quiser ver a live de discussão sobre essa obra, mesmo se você assinar hoje, qualquer dia, você tem acesso a todas as lives salvas. As duas próximas leituras são as leituras das L6, das duas últimas leituras das L6 do meu clube de leitura, que é, então, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, como vocês bem já devem ter assistido, se não, vai assistir o vídeo que eu comentei sobre essa obra. Falei muito sobre essa obra, aliás, foi a nossa LC de maio, que é sobre essa jovem, né, Lori, que é filha de pai rico, que banca seu apartamento em Copacabana, mas ela tá ali presa em muitas questões filosóficas, muitas questões da vida que a impede de fazer algo a mais, né? E ela é uma professora primária que se relaciona com o professor de filosofia Ulisses. Falei muito sobre isso no vídeo, então vai lá assistir. E a próxima foi a LC de junho, que é A Peste do Camus. Eu ainda não fiz o vídeo sobre, então eu vou falar rapidamente sobre essa obra e depois vocês veem o vídeo que eu vou lançar ainda. Marquei bastante. No último vlog eu mostrei que eu finalizei essa obra, né, que foi excelente. Uma obra que me marcou. Eu marquei muito e ela me marcou também. Fiz resenha também lá no Instagram, mas essa edição ela tá grande mesmo, tá? Mas o livro ele não tem nem 300 páginas, gente. Mas essa minha versão ela tem mais de 400 porque ela é minúscula, tá? Pode não parecer, mas ela é minúscula. E também a folha, né, a fonte é grande, por isso que é gigante. Mas essa é uma versão que vem no box, que eu já mostrei em vídeo aqui no canal, dos livros recentes que eu tinha comprado, né, tinha ganhado. E eu comprei, que vem junto com outras 3 obras do autor. Mas esse livro, que é considerado o livro mais maduro do autor Albert Camus, desse autor francês, franco-argelino, mas é francês, porque quando ele nasceu na Argélia, ela era ainda colônia da França, né? Mas conta a história em Oran, que é a cidade na Argélia, ali na década de 40, que vai ter a tal da peste devido a uma grande invasão de ratos. Vários ratos vão invadir intensamente, muitos morrendo, né, saindo e morrendo perto das pessoas, e isso acaba assolando a tal peste em Oran, porque as pessoas vão se adoecer e vão, consequentemente, morrer devido a isso. Claro que a gente já conhece muito desse cenário, né, catastrófico de epidemias e pandemias, já vivemos uma, mas aqui também é uma analogia ao próprio Holocausto, nazismo, invasão alemã na França, que fez Albert Camus não conseguir voltar para a Argélia. Ele estava na França e não conseguiu voltar para a Argélia, e ele acaba ficando com a resistência, né, luta ao lado da resistência francesa contra os alemães. Então é que basicamente é isso. A gente vai ver as crônicas do Dr. Rieu, que é o médico que tem uma esposa doente, que leva ela para se curar da tuberculose, e ele fica na cidade cuidando de todos os pacientes e lidando muito com a morte. E fora que a gente vai ver todo aquele mesmo cenário que nós já vimos, níveis diferentes, né, das pessoas sobre a doença em si, de primeiro negação, não, isso não é nada, isso aí é só uma besteira, daqui a pouco passa, e depois sentir na pele o que é de fato, até chegar ao grande ápice dessa epidemia e as pessoas ficarem isoladas, as pessoas deixarem de fazer seus hábitos, seus deveres do dia a dia, comércio fechando e também perdendo seus entes queridos, e através do exílio as pessoas começarem a refletir o que é de fato essa vida,
Pra que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Será que tem esperança pra gente ou não? Será que a religião, né? Porque a gente tem o personagem, o padre aqui, que vai ser super importante, que isso também vai afetar até a fé das pessoas, né? Será que a religião vai adiantar nesses momentos? É interessantíssimo, gente, é super humano, né? Vai lidar com muita violência, egoísmo, e não é só de epidemia, não é só de nazismo, a gente viu aí acontecer as grandes enchentes no Rio Grande do Sul. Então, todo esse reflexo, né, essa reação humana é o que vai causar o caos, vai imperar o caos. E através desse caos comum a todos, é que a gente vai ver como que fica as relações humanas, né? Então é isso. A Peste, do Camus. Logo mais eu faço vídeo falando sobre, mas é excelente, gente. Se você não leu, vá ler. Os outros dois também já falei no canal. Aliás, eu fiz um vídeo só sobre eles no canal, que tá na playlist Clube de Leitura aqui no YouTube. Mas é da Shirley Jackson, Sempre Vivemos no Castelo, e Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, tá? Já fiz vídeo sobre eles porque foram 2 sorteados das indicações da Assinatura Leitor Escolhe, e ainda esse mês, já no iniciozinho, vai ter um novo sorteio. E ainda esse mês vai sair outro vídeo falando sobre 2 indicações também que foram sorteadas no mês passado, tá? Mas fiz o vídeo, vou deixar aqui nos cards em cima, vou deixar também na descrição para você assistir, que foram leituras bem diferentes, né? Uma mais contemporânea da década de 60 e o grande clássico de Alice, e me trouxe outras reflexões também fazer essa releitura. Agora vamos para os livros, que eu até tenho 2 aqui físicos, mas que foram contos, e outros que não são físicos, né, que eu vou deixar passando aqui do lado. Primeiro de tudo, o que acontece? Na LC de maio da Clarice, tinha já muita gente, incluindo eu, que terminamos a leitura antes do tempo, né? Antes de acabar em si a LC. Então a gente aproveitou as lives para ler outras coisas e a gente ficou lendo contos, né? E um desses contos a gente leu do Horácio Quiroga, que é um autor do Uruguai. E 2 desses contos eu já tinha lido, fiz a releitura com eles. Eu tenho essa versão aqui da editora Abril, que é belíssima. E a gente leu 2 contos, que é o Solitário e A Galinha Degolada. Se você não conhece esse autor, deveria conhecer, porque é excelente. Ele é muito referência do terror macabro e também do existencial, né? Sobre as questões de crítica social, usando também esse terror. E ele era apaixonado pelo Edgar Allan Poe, você vai ver essa referência aqui, e o Charles Baudelaire, tá? Mas o Quiroga, ele vai contar essas 2 histórias. Primeiro a gente tem no Solitário, a gente tem, na verdade, o Solitário não é de solidão em si, mas é sobre uma joia e esse conflito de um casal, né, do homem e da mulher, que vai levar a um fim trágico. E A Galinha Degolada, pra mim, é o melhor, porque vai contar a história de um casal que eles vão ter um filho, e esse filho vai nascer com uma demência. E eles vão tentar de novo, e de novo, e de novo. E quando eles veem, já tem um monte de filho demente com esse certo problema. E aí gera todo um constrangimento, um certo nojo, né? Aquele filho que vai ser inútil pra eles. Só que o último filho que eles têm, que é uma garotinha, ela nasce normal, né? Vou colocar aqui entre aspas, normal. Ela não nasce com a deficiência dos irmãos. Eu não posso falar muito porque o conto não é tão grande. Se eu falar mais, talvez perca a sua grande experiência. Mas só pra você entender que a ruína do casal foi feita por eles mesmos, tá? É basicamente isso. Vai falar também de como que era esse comportamento da maternidade com os filhos, né? E essa proteção que eles tinham com essa menina, porque era a única útil, vamos dizer assim, pra eles, enquanto os dementes ficavam lá, mas teve um fim terrível, terrível, mas eu super indico. O outro conto que eu li, esse já foi uma leitura porque foi indicada por um leitor supremo, e eu logo já fui ler, que tá aqui na coletânea de contos da Clarice Lispector, né? É que tem a jacket, mas eu tirei. E eu li Amor. Esse conto está em Laços de Família, na coletânea Laços de Família.
E, gente, se você gosta da Clarice e se você quer também começar, quem sabe, a ler Clarice, eu sempre indico os contos. Mas esse conto, Amor, pra mim foi um dos melhores contos que eu já li dessa autora. Primeiro que Amor, em si, ele não é tão romântico quanto você pensa, não é muito assim. Mas é sobre uma mulher que ela é uma dona de casa, tem marido, tem filho, e ela acha que a vida dela é perfeita porque ela consegue fazer tudo perfeitamente. E ela realmente coloca muito amor naquelas coisas que ela faz, né? Então é impecável. Ela adora chegar na casa dela e ver tudo arrumado, pegar os filhos na escola, levar os filhos pra escola, receber o seu marido, tudo perfeitamente. E a parte da tarde, que é onde não tem ninguém em casa e onde tá tudo arrumado, é o momento que ela menos gosta, porque ela se sente inútil. Ela quer realmente se sentir útil pra todo mundo, sabe? Porque ela tem esse amor. Daí um certo dia, ela tá na rua fazendo umas comprinhas e ela avista um homem cego. É muito legal na literatura da Clarice, porque essa não é a primeira vez que acontece. Tem um outro livro, um outro conto que eu vou comentar com vocês também dessa coletânea aqui, que é um pouco parecido, vocês vão perceber, mas é um incômodo da própria autora, né? Quando ela avista esse cego que tá tentando atravessar a rua, né, ela começa a partir disso, é como se ela saísse da sua bolha, vamos dizer assim, né? É como não? É isso. Ela saiu da sua bolha perfeita, da sua vida que ela achava perfeita. E só de avistar um cego, que por ser cego, e a dificuldade que é ser um cego, sabe? Ela começa a viajar em várias crises existenciais. Até o momento que essa história passa no Rio, né? Então ela vai pro Jardim Botânico e ela fica no Jardim Botânico como se fosse até uma representação do Jardim do Éden. Ela começa a ver a natureza, ela começa a ver as coisas ruins e ela adquire um certo medo e nojo das coisas que antes ela não tinha, porque ela só tinha amor. Só que olha aí que legal. Através de tudo isso que ela vai ver de coisas relativamente ruins que ela encontrou nesse mundo, ela vai adquirindo agora um novo amor por tudo aquilo, né? E ela vê, cara, eu me sentia tão útil, mas o cego, ele tá conseguindo fazer coisas que talvez eu, se fosse cega, não conseguiria fazer. Ela começa a ver uma outra coisa. E aí, quando ela volta pra sua realidade, ela volta uma nova pessoa. Eu achei isso legal porque, quem sabe, o cego, ele era a maçã no Jardim do Éden que fez ela olhar, a Eva, né, fez olhar um novo mundo agora, com novos olhos. Ela tomou conhecimento do mundo só por causa do cego. Pois é. Daí a gente tem, vocês vão sentir um pouco parecido, né, com isso, tem um outro conto. Cadê? Perdoando Deus, que está na coletânea Felicidade Clandestina. E é um pouco parecido, a diferença é que essa mulher vai pisar no rato morto. Estávamos falando da peste de ratos, né? Pois é. Ela vai pisar no rato morto e ela vai ver que existe uma morte repugnante no mundo, tá? Que também vai fazer com que essa personagem saia da sua bolha através desse rato. Tem justamente essas lembranças de uma história para outra. A Clarice faz muito isso. Quem lê Clarice sabe que ela repete muitas coisas, mas eu acho que é justamente essa insistência desse incômodo que a Clarice tem pelo mundo, né? E algumas coisas que ela se depara, né, na sua vida. Mas é isso. São os dois que eu li. Na verdade, os dois foram indicações do pessoal do clube, tá? Mas excelente. Os outros dois que eu li também foi nessa LC, né? No finalzinho ali da LC, durante uma live. Na verdade, foi durante 2 lives, se eu não me engano. A gente leu duas histórias de Gogol. Eu vou deixar aqui do lado. Na verdade, foram releituras pra mim, mas foi pela edição da LPM Pocket, que tá no Kindle Unlimited. Que tem 2 histórias dele, que é O Capote e O Retrato, tá? Então a gente tem essas 2 histórias que foram lidas no finalzinho da LC. E O Capote, pra mim, é o meu favorito, né? Claro que ele parece muito com uma fábula, né? Com aquela mensagem no final, mas ele vai contar uma história muito sobre burocracia, né? E o retrato também, você vê que é O Capote, O Retrato, porque o Gogol repete muito isso, né? Se você for ver O Nariz também, é o ponto principal que a gente vai ter da história. Então ele sempre coloca um título assim, né?
Então a gente tem o capote em si, e o capote ele pode ser uma representação até mesmo para nós na nossa vida. Todo mundo tem esse capote, né? Ou todo mundo almeja um capote. Mas é um homem que ele é um funcionário público e ele sempre usa o mesmo capote em si, que é um capote velho, um capote meio estragado, e ele é muito zoado pelos seus colegas de trabalho devido a esse capote. Até que, enfim, ele consegue um novo capote, só que numa noite, voltando, né, de uma confraternização com seus colegas, ele é assaltado e rouba o capote dele. Ele gastou muito dinheiro com esse capote novo, que ele vai lá tentar, né, ir atrás dos seus direitos. Só que devido a tanta burocracia, então ele não consegue seu capote de volta. Mas a história vai fazer com que, no finalzinho, tem tipo uma reviravolta ali, como se fosse até uma história infantil, né? Mas é pra deixar essa moral no final. E do retrato em si, o do retrato, se eu não me engano, eu gosto dele, mas eu ainda gosto mais do capote. Mas o retrato, ele também é de um pintor que ele vai descobrir essa pintura, né? Que é o retrato desse homem com olhos esbugalhados olhando pra ele. E no caso ele é um pintor que ele não consegue reconhecimento, né? Que vai contar, no caso, uma grande crítica que a gente também vive hoje, que pode ser colocado na arte, na literatura, na música, etc. Pessoas que estão tentando ganhar esse reconhecimento, né? Ou você querer colocar ali, publicar um seu livro, mas que não vai ter reconhecimento no tempo em que ele vive. Então, o que ele faz, essas pinturas que ele faz, são talvez ultrapassadas, não vão vender, sabe? As pessoas não querem comprar isso, elas querem comprar esse aqui. Então ele aproveita do retrato para imitar, ele acaba imitando e ele ganha muito dinheiro com aquele estilo de pintura. Mas não é a pintura dele, não é o estilo dele, e ele não consegue, justamente por isso, ele fica preso a esse mercado, né? A gente tá falando do século XIX, né, gente? Já tinha isso. Então imagina hoje, que também muitas pessoas sofrem, né, com isso. No finalzinho, eu só vou mostrar para vocês que vai rolar em agosto a nossa leitura conjunta do projeto Lendo Tolkien, só para quem é assinante Supremo. Se você é da assinatura do Supremo, se você quer virar um Supremo, você pode ler com a gente, começando com O Hobbit. A gente vai ler no dia 5 de agosto, vai começar, já tem cronograma, eu deixei na comunidade também, mas vou deixar aí fixado na descrição. E a gente vai começar com o Hobbit e depois seguir as outras obras, tá? Porque vai ter live de discussão e vai ter também discussão lá no grupo dos Supremos. E também só para deixar registrado que eu estou finalizando o primeiro tomo de Os Karamazov, de Dostoiévski, que é a nossa leitura também em conjunto. Essa é a LC, no caso dos calhamaços, que é mediada pelo seu meu pai lá no Clube de Leitura, que quem é do Clube de Leitura também pode participar dessa LC, que no dia 21 de julho vai ser o nosso último encontro. E eu tenho essa versão com 2 volumes, então acabando pego o segundo e último volume. Então só para deixar registrado que eu estou quase terminando. E também convidar você, se você não participa do nosso clube de leitura, tá aí na descrição para você poder participar, para ler com a gente A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë, nessa LC de julho. Já temos 2 lives, né? Já tivemos 2 lives, estão salvas também, caso você entre depois, pode assistir. E a gente tá lendo 2 capítulos, na verdade eu sei que tem gente que tá lendo mais pra frente, mas a gente tá lendo já 2 capítulos por dia, tá? Tem cronograma certinho, tem o grupo da LC também com vários comentários, então tá muito legal. Essa é uma releitura pra mim e tá sendo uma releitura excelente, estou conseguindo trazer outras ideias, né? Então a gente tem live hoje, aliás, 6 horas, lives de segunda a quinta-feira, tá? Então, caso você tenha interesse, entra no site, no Catarse, que tá aí na descrição para você ver essa assinatura, e você pode ler também com a gente, você pode participar da LC, basta pegar seu livro e esperar sair o vídeo aqui no YouTube, mas você pode ter outros benefícios, como material, várias informações sobre a obra, as lives de segunda a quinta-feira, os grupos de apoio. Então assim, você tem muito mais benefício, você também pode participar de sorteios com a assinatura. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui até o final, muito obrigada. Já deixa sua curtida. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Tem muita playlist aí no canal sobre o clube de leitura, as minhas indicações, tem muita coisa, curiosidades. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa seu comentário também se você já leu algum desses títulos. E eu vou deixar aí na descrição, caso você se interesse por algum, para comprar. E não deixa de conhecer
Gárgulas de Kalak Lobo, tá? Tá tudo aí na descrição fixado. E muito obrigada por assistirem a mais um vídeo. A gente se vê agora no próximo domingo. Tchau!